Oi pessoal, meu nome é Jaqueline, sou de Recife, Pernambuco e moro há mais de 4 anos no sul do Brasil. Pessoal, hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo da minha segunda gestação, que eu tive a minha menina, tá bom pessoal? Vamos lá. Alguns anos atrás, eu tive a minha segunda gravidez, que foi minha menina, que é minha menina. E assim, a minha menina, ela tem síndrome Crohn. Só que assim, pessoal, eu vou contar para vocês como foi que eu descobri, né, esse síndrome Crohn que ela tem, porque no começo eu não sabia. Quando eu engravidei da minha filha, eu tive uma gestação normal, como toda mulher, né, enjoo, tontura. Eu sentia muita vontade de comer chocolate quando eu estava grávida da minha filha. Era uma vontade tão grande de comer chocolate. E assim, fiz o pré-natal certinho. Quando eu descobri da gravidez da minha filha, eu já estava com quase 5 meses de gravidez. Eu estava grávida e não sabia. Naquela época eu estava bem magrinha, não tinha barriga. Eu já estava com quase 5 meses e não tinha barriga. E isso aconteceu quando eu trabalhava numa empresa lá no Rio Grande do Sul. As minhas vistas começou a ficar embaçado, eu estava trabalhando, começou a ficar embaçado e não consegui mais enxergar mais nada. E segurei lá umas coisas lá que tinha e as meninas ficaram todas assustadas, viu que eu estava passando mal e saí segurando as paredes e teve uma que conseguiu me ajudar e teve outra que correu lá no banheiro, né, para ver o que estava acontecendo. Só que eu passei tão mal que terminei indo para casa. Quando eu cheguei em casa, nessa época aí eu não sabia que estava grávida. Quando foi nessa época aí que teve esse ocorrido comigo, eu não sabia que estava grávida. Aí eu peguei, fiquei no banheiro, esperei passar, só que não passou. Terminei indo para casa, me liberaram para ir para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu disse, nossa, nunca aconteceu isso comigo. Só que a menina, a cozinheira que trabalhava lá, disse assim, Jaque, tu tá grávida, isso é gravidez. Só que eu não dei bola, né? Eu não acreditei. Eu disse, grávida? Como pode assim? Grávida não, deve ter sido alguma coisa, né? Alguma coisa que aconteceu. Aí tá. Aí fui no médico, o médico me deu atestado de 2 dias, fiquei descansando. Só que aquilo na minha cabeça, faz o teste, faz o teste. Aí eu peguei e fiz o teste, terminei fazendo o teste. No segundo dia de atestado, eu terminei fazendo o teste. Fui na farmácia, comprei aquele teste de gravidez, fui na farmácia, fiz o teste e deu positivo. Só que assim, o teste de farmácia assim, eu sempre desconfiei, né? Porque sempre pode não dar certo, né? Só que deu positivo. Todos os exames de farmácia, das minhas 4 gravidezes que eu faço de farmácia, sempre positivo e dá gravidez, de verdade. E eu peguei, fiquei assim, pensei assim, não acredito que eu tô grávida. Ainda fiquei uma semana sem falar pro meu esposo, naquela época, eu tava grávida. Eu disse, não, vou fazer um exame de sangue. Aí eu peguei, fui no postinho, fiz os exames de sangue lá em Panambi. Aí foi quando eu esperei, né, esperei de tarde, fui de manhã, esperei mais ou menos umas 5 horas da tarde, mais ou menos, passei o resultado. Aí eu fui lá quase 6 horas, fui lá pegar o resultado e deu positivo, naquela época lá. Aí deu positivo. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu tô grávida. Fiquei com muito medo, porque meu filho já é outra história, né? Meu primeiro, eu tenho um rapaz que vai fazer esse ano 18 anos, agora em 2026. Já é outra história. E tive a minha menina, só que assim, esse meu menino, meu primeiro, ele nasceu perfeito, não nasceu com problema nenhum. Nasceu perfeito, com boa saúde. Só que assim, a minha menina, a gestação dela foi uma gestação boa. Foi uma gestação assim, tranquila, não tive nada. Eu trabalhava normal, eu fazia caminhada, eu passeava, eu comia bastante fruta. A única coisa que eu sentia vontade era de comer bastante chocolate. Era chocolate, só que eu não comia exagerado, né? Eu comia controlado, apesar de eu sentir muita vontade, principalmente assim de tardezinha e de noite e de madrugada, me dava muita vontade de comer chocolate naquela época. Aí tá, aí comecei a buscar um médico, comecei a fazer o pré-natal.
e fiz tudo certinho. Só que a única coisa que eu não fiz naquela época foi a ultrassom morfológica, porque as mulheres têm que fazer, né, a ultrassom morfológica, porque às vezes a criança pode ter algum problema e ali os médicos podem até dar um jeito. Só que assim, eu não fiz, eu fiz pelo SUS, porque assim, naquela época ali, foi uma fase um pouquinho difícil para nós ali. E a gente estava um pouquinho apertado ali naquela época, e tinha acontecido um período para nós ali, e eu não estava conseguindo fazer a ultrassom morfológica, porque era pela Unimed lá, e era muito caro naquela época. Aí tá. Aí trabalhei normal até os 9 meses, trabalhei na sexta-feira, na quinta-feira. Trabalhei até a quinta-feira, na sexta-feira já não fui trabalhar porque já estava marcada a cesárea para ganhar um neném. Só que o médico me examinava, me dava toque, via o tamanho da barriga, media e tudo ok, tá? E quando foi na quinta-feira que eu fui pro hospital, né, fui às 6h pouca para me internar, para fazer a cirurgia cesáreo, eu fiz todo o procedimento, meu esposo fez a papelada e tudo, e tá. Aí foi quando aconteceu o procedimento da cirurgia. Eles me botaram na maca lá, me deitei, botei o pijama do hospital e me levaram lá para a sala de cirurgia, tá? Foi bem rapidinho a cirurgia, durou mais ou menos 15 minutos. Aí tá, no instante meu menino nasceu, com 15 minutinhos minha filha nasceu. Aí os médicos lá, na hora que tava com ela em cima de mim, né? Naquela época eu não tinha feito laqueadura nem nada, só cesáreo mesmo. Foi bem rapidinho mesmo o parto. Aí os médicos, quando ela nasceu, colocou assim em cima de mim e disse assim: olha mãe, sua criança é perfeita, sua criança não tem nada, é uma criança muito linda e perfeita, quase 4 quilos. Tá, eu e meu esposo animado, a gente tava muito animado, né? Meus parentes de longe também estavam animados também, os parentes do meu marido também. Aí tá, aí foi passando esse período, né? Eu fiquei 2 dias, no terceiro dia, pela manhã eu fui para casa com a minha filha não deu em nada, estava perfeita, não tinha sequela nem nada, aí tá. Aí quando a gente chega em casa, eu comprei uma mamadeirinha rosinha pequenininha para ela e não tinha prestado atenção no bico, né? Aí eu fiz a mamadeirinha para ela porque eu sempre tive dificuldade de mamar, de mamar no peito. E eu fiz aquela mamadeirinha, dei para ela e dei para minha menina. Isso foi no mesmo dia que eu saí do hospital. Aí eu dei para minha menina, aí ela se afogou com leite. Ela se afogou. Eu comecei a ficar desesperada. E eu comecei a pedir a Deus, eu disse: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa minha menina ir. E minha menina foi ficando roxa, minha menina foi ficando molinha, e meu esposo ficou nervoso, só que meu esposo fez treinamento de bombeiro, né? Quando a pessoa se engasga, o procedimento de tudo, como é que faz. Eu fiquei chorando, comecei a entrar em desespero. Minha menina ficou molinha, roxa. E eu e fiquei desesperada, meu marido também ficou desesperado. E depois meu marido lembrou naquela hora ali, naquele vucu-vucu ali, meu marido começou a fazer o procedimento nas costinhas dela e nada dela voltar. E eu comecei a me apavorar, eu ainda estava com os pontos ainda de cesárea. Eu falei: Deus, eu te peço, Senhor, eu acabei de sair do hospital com a minha filha, Senhor, não deixa minha filha morrer. Eu não quero perder minha filha, eu quero minha filha. E comecei a clamar a Deus, comecei a clamar a Deus, e graças a Deus, minha filha foi retornando aos poucos, o rostinho foi saindo aos poucos, e depois a minha filha voltou ao normal, graças a Deus, nesse dia. Foi um susto muito grande para nós, graças a Deus que meu marido fez esse procedimento, sabia desse procedimento, só que na hora ele ficou tão nervoso que veio lembrar depois. Aí pronto, foi passando os dias, foi passando o primeiro mês, ela bem, foi passando o segundo mês, ela estava bem, foi passando o terceiro mês, quando ela completou os 3 meses e uns dias, começou a sair uma crostinha na cabecinha dela, um calombo na cabecinha dela, bem aqui assim mais ou menos aqui. Aí começou a sair um carocinho subindo para cima. Aí a gente ficou preocupado, né, porque a gente pensou que ela tinha caído na creche ou alguém machucou ela. Aí tá, aí a gente
buscou um médico e o médico falou, né, que isso não era normal, que tinha que fazer uns exames e tinha que procurar saber, né, do que estava acontecendo, né. Aí tá. Aí o médico pegou, passou, encaminhou a gente para ir para uns médicos em outra cidade, né? Que a gente morava em Panambi, encaminhou a gente para outra cidade. Ela fez ressonância, ela foi na PAI, foi em vários lugares, né? E devido a esses períodos, né? Desde que ela nasceu até os 3 meses, minha filha chorava a noite inteira. Chorava a noite inteira, minha filha chorava. Chorava muito, muito mesmo. Eu e meu esposo trabalhava de dia, nessa época eu não estava trabalhando com nada, eu tinha me afastado das atividades. A minha filha chorava a noite inteira, todo dia era a noite inteira, a gente conseguia até os 3 meses. E eu sem entender, eu fazia chazinho, eu levava ela para o médico, levava o pediatra mandava fazer isso, fazer aquilo e não adiantava. Aí tá, quando ela completou os 3 meses foi quando ela se acalmou um pouco. Ela se acalmou um pouquinho. Só que devido a esses processos todo, né, esses processos que aconteceu com ela até os 3 meses, a gente começou a ir cada vez mais no médico, né, devido a partir dos 3 meses começou a subir esse calombinho na cabeça dela. Aí esse não é um caroço, é tipo um calombo, sabe? Um calombinho foi crescendo, só que a gente não entendia o que era aquilo. A cabecinha dela era assim, começou a ficar assim, o crânio dela começou a ficar assim, sabe? Começou a ficar assim, subir pra cima. Aí o médico começou a analisar, ela fez ressonância, fez vários exames, e o médico disse que ela estava com o crânio mal formado, porque assim, ela foi gerada na minha barriga sentada. A cabecinha dela não desceu para baixo. O médico até tentou virar ela, só que não conseguiu. Ela é muito persistente, né? Foi gerada sentada e me doía muito as costelas, doía bastante. Aí pronto, ela foi completando 3 meses, 4 meses, 5 meses. Com 4 meses ela foi para a creche, né? Porque eu precisava trabalhar. Naquela época eu ainda trabalhava na empresa. E a gente foi fazendo os procedimentos e a gente foi observando, né, como uma criança normal que já começa a caminhar, falar, e ela não falava, ela não caminhava, ela completou 1 aninho e não andava, não falava, até 1 aninho. Quando passou de 1 aninho e pouco, tudo dela assim foi atrasado, sabe? Quando passou de 1 ano, aí foi quando ela começou a andar, só que ela não falava nada, não falava. Era assim, era tudo dificultoso, sabe? Tudo dificultoso. Só que assim, pessoal, lá em Panambi a gente conseguiu fazer pouca coisa. Pouca coisinha mesmo. Ela chegou aí na PAI, a gente pensava até no começo que ela era autista, só que a gente levou ela na PAI, ela teve uns procedimentos, toda terça-feira ela ia na PAI e descobriram que ela não era autista, né? Botou ela no meio, assim, no tapetezinho, botou ela no meio no tapete e ficou 14 pessoas ao redor dela, observando, escrevendo na PAI. Só que na PAI deu que ela não é autista. Aí tá, aí fizemos a ressonância, só que a gente não sabia ainda realmente o que ela tinha, a gente veio descobrir aqui em Santa Catarina. Aí pronto, aí ela foi crescendo, não falava nada, não falava nada. Quando ela queria algo, ela ficava apontando o dedinho e começava a gritar de nervosa, né? Porque ela queria falar e não conseguia. Aí pronto, aí foi quando a gente fez alguns procedimentos, não terminamos lá o procedimento, a gente veio pra cá pra Santa Catarina e fizemos tudo de novo. A gente fez tudo de novo, passamos por vários médicos, tudo e para médico, de ouvido, de fala, fono, e foi vários médicos, né? E nada. Aí quando foi agora, já o ano passado, ela estava na lista de espera e graças a Deus ela conseguiu passar pelo cirurgião e o cirurgião passou vários exames para ela fez, graças a Deus, e fez um exame de sangue, que é um exame da genética.
para saber que tipo de síndrome que ela tem. E no exame da genética dela, deu que ela tem síndrome Crohn, que faz com que a criança tenha atraso na fala, tem atraso no andar, atraso para comer, porque assim, a parte do queixinho dela de baixo é para frente e a parte de cima é todo para trás. Ela já passou pelo cirurgião, o cirurgião já tiraram lá aqui em Florianópolis, né? Ela já tirou foto, os médicos tirou foto dela porque ela tá para fazer uma cirurgia, né, no rostinho dela. E depois eu vou gravar um vídeo com ela para vocês verem ela. E assim, tô um pouco com medo, né, porque ela vai fazer cirurgia no rostinho, não pode mexer na cabeça, mas ela é uma menina muito inteligente, é uma menina com cérebro sadio. Só que assim, ela é um pouquinho assim, criancinha ainda, né? É uma menina que parece ter 10 anos, mas tem 8 anos. Mas é uma menina muito inteligente, esperta. Só que ela tem dificuldade ainda de falar. Ela fala com dificuldade devido à malformação maxilar, né? Então, a gente estamos correndo atrás disso. Graças a Deus aqui em Santa Catarina é muito evoluído, né? Foi mais rápido do que lá onde a gente estava. Às vezes Deus traz a gente para um lugar achando que vai acontecer isso que a gente quer, só que às vezes não é, às vezes é por causa da minha filha, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, já fez tudo, passou uns tempos usando remédio no nariz, porque ela ronca bastante, ela precisa sim fazer a cirurgia, né? Precisa fazer. Então, assim, ela é uma menina assim, um pouquinho teimosa, né, como criança, mas é uma menina amável, uma menina querida, é uma menina muito inteligente, ela pega as coisas no ar, é muito agitadinha, assim, agitada, de criança mesmo, mas só nasceu com essa malformação, né? Eu até falei até pro médico, né, que eu tive meu primeiro filho, meu filho nasceu normal, nasceu sem nenhuma sequela, sem nenhum defeito, o médico disse que é normal de acontecer isso. E entre 100 mulheres, pode acontecer 10 mulheres, né? Entre 10 pode acontecer uma ou duas. Mas é isso, a gente amamos ela igual, eu e meu esposo, a gente estamos correndo atrás disso. A única coisa que está faltando agora é a cirurgia, né? A gente estamos esperando ela fazer a cirurgia, que vai fazer a cirurgia aqui em Florianópolis, né? Então, assim, é por isso que eu falo para vocês, eu amo muito essa cidade de Santa Catarina, amo muito, muito mesmo. As pessoas aqui são muito, muito amáveis, sabe? São muito queridas, sabe? São muito educadas, respeitam, sabe? São tudo de bom, sabe? Eu sei que cada estado tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Não adianta correr, que cada estado tem seu lado positivo e seu lado negativo. Isso vai depender do pensamento de cada um, né? Então é isso. Esse é o relato da minha menina, de como a gente descobriu, né? Do síndrome Crohn da minha filha. Mas a gente estamos aí com fé, né, que essa cirurgia vai ser uma cirurgia para a melhoria dela, né, para a melhoria do formatinho do rosto dela, né, pelo menos a gente estamos correndo atrás, estamos se preocupando com ela, a gente não estamos deixando para trás. Só que assim, a única coisa que eu não fiz foi isso, foi a morfológica, que era para eu ter feito, não fiz. E quando eu tive meu terceiro filho aqui, e o meu quarto filho, né, o meu bebê, dessa vez eu fiz a morfológica. Aqui é diferente, aqui é bem diferente, né? Os valores e tudo é bem diferente. Então aqui eu fiz, fiquei muito preocupada, né? Porque eu fiquei com medo dos meus dois filhos ter nascido com algum problema, alguma coisa, mas graças a Deus meus filhos são perfeitos, graças a Deus, só minha menina mesmo. Mas é isso, pessoal, graças a Deus, ela fez alguns procedimentos, já passou por tantos os médicos, tantas consultas aqui em Santa Catarina, sabe, pessoal, que já perdi as contas de quantas consultas foi, de quantos médicos ela passou, mas é o procedimento, né? Aí agora já estamos no final, né, que é a cirurgia dela. Ainda não chamou, no caso ela, né,
não chamou ela para fazer a cirurgia, mas estamos no aguardo, né? Estamos no aguardo, né? Esperando a oportunidade dela, né? No caso. Pois é isso. O que eu tenho que dizer para vocês é isso. Esse é meu relato, né? Da minha segunda gravidez. Eu não esperava, foi uma surpresa para mim, mas quando Deus dá um filho assim para nós, é que Deus sabe que a gente tem capacidade para criar, para cuidar. Deus nunca dá algo que a gente não possa cuidar, né? Deus sempre dá porque sabe que a gente tem capacidade de cuidar, de criar, né? Então, ela é muito amada por nós. A gente tem o maior carinho por ela. Ela é muito amada, a gente ama muito nossa filha. Nós amamos 4, né? Nós amamos nossos 4. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Quem quiser aí me ajudar, dá um joinha aí nos meus vídeos, nesse vídeo. Quem quiser compartilhar aí meus vídeos, eu agradeço muito pelos compartilhamentos, pelas curtidas, tá bom, pessoal? Sou nova no canal, mas tudo quando a gente começa novo, né? Demora um pouquinho, mas tudo bem. Tudo tem seu tempo para todas as coisas. Pois é isso, tá bom, pessoal? Fique com Deus. Tchau.